Olá! Hoje falaremos um pouco sobre o divertículo de Zenker. Divertículo é uma protusão nas camadas viscerais que acomete o trato gastrointestinal. Eles podem ser classificados de acordo com o seu processo de origem, sendo assim, divertículos de pulsão ou divertículos de tração, e devido à sua composição visceral, em divertículos falsos e divertículos verdadeiros. Os divertículos verdadeiros são aqueles compostos por todas as camadas viscerais, mucosa, submucosa e muscular. Já os divertículos considerados falsos são aqueles constituídos apenas pela mucosa e pela submucosa. Por outro lado, os divertículos de pulsão são originados por um aumento da pressão intraluminal, enquanto os divertículos de tração são consequentes de uma inflamação crônica externa dos linfonodos adjacentes, pressionando todas as camadas viscerais. O divertículo de Zenker é uma projeção sacular da mucosa e da submucosa, da região de transição faringoesofágica, sendo por isso também nomeado como divertículo faringoesofágico. Ele é então definido como sendo um divertículo falso e de pulsão. Ele é formado em uma área de fragilidade anatômica, na faringe posterior, denominada triângulo de Killian, que vai ser descrito mais à frente. Essa é uma patologia bem rara, com incidência anual de 2 em cada 100 mil indivíduos por ano, que comete majoritariamente indivíduos do gênero masculino. Além disso, ocorre normalmente entre idosos de 60 e 80 anos, já que as alterações fisiopatológicas que levam a essa formação normalmente relacionam-se com o envelhecimento, sendo raro antes dos 40 anos. Essa patologia é mais evidente no norte e no sul da Europa. A faringe é um tubo músculo-membranoso de 12 a 14 centímetros de comprimento comum do sistema digestório e respiratório. Ela se estende da base do crânio até a margem inferior da cartilagem cricoide, no nível da sexta vértebra cervical, onde se continua com o esôfago. Pode-se dizer também que ela possui um teto e uma parede posterior, visto que as paredes anterior e inferior são abertas. Assim, seu teto é composto pelo corpo do osso esfenoide e pela parte basilar do osso occipital, já sua parede posterior por estruturas musculares e faciais que serão melhor abordadas adiante. Em relação à porção anterior, esta é formada pela comunicação com a cavidade nasal, através das coanas, com a cavidade bucal, através do istmo das fauces, e com a laringe, através da epiglote. Dessa forma, a gente pode dividir a faringe em 3 porções: a naso, a oro e a laringofaringe, enquanto a porção inferior da faringe é formada por sua comunicação com o esôfago, através do esfíncter esofagiano superior. Sua musculatura é composta por 3 levantadores longitudinais, sendo estes os músculos salpingofaríngeo, palato-faríngeo e estilofaríngeo, e 3 constritores circulares, os músculos constritor superior, médio e inferior da faringe. Em relação aos constritores, estes possuem fibras com disposição circular ou oblíqua e basicamente surgem de estruturas nas regiões laterais da cabeça do pescoço e seguem posteriormente, se inserindo na ráfia da faringe, uma faixa fibrosa mediana que se insere no tubérculo faríngeo do osso occipital. Para o presente tema, consideramos a anatomia do músculo constritor inferior da faringe como de maior importância. Sendo assim, cabe ressaltar que o mesmo é o mais espesso dentre os 3 músculos constritores e, em geral, é dividido em 2 partes, o músculo tireofaríngeo e o músculo cricofaríngeo. Notadamente, este último é de extrema importância na fisiopatologia do divertículo de Zenker, e podemos entender isso a partir da análise de sua estrutura anatômica. Esse músculo constitui a parte mais inferior da faringe e se origina lateralmente à cartilagem cricóidea, ligando dessa forma a faringe a esta cartilagem. No entanto, pode-se dividi-lo ainda em algumas partes de acordo com a disposição de suas fibras. Sua parte mais superior e superficial se insere na ráfia mediana e possui fibras oblíquas, constituindo-se com uma porção oblíqua. Já sua parte mais inferior e profunda não tem uma ráfia mediana e possui fibras transversais, circulares, constituindo-se com uma porção fundiforme. Ambas porções, conjuntamente, demarcam uma importante área chamada de triângulo ou deiscência de Killian, local em que a mucosa faringe é relativamente não sustentada por músculos. Sendo assim, este triângulo é um local de fragilidade na parede da hipofaringe, constituindo-se como local de formação do divertículo de Zenker. A título de informação, devemos nos lembrar que a inervação motora e sensitiva da faringe é feita principalmente por ramos do plexo faríngeo, sua irrigação é derivada principalmente da artéria faringe ascendente e da artéria tireoide inferior na sua porção laríngea, e por fim, sua drenagem venosa é feita por veias faríngeas e outras aqui ilustradas, que em geral terminam na veia jugular interna. Em relação à fisiopatologia, para explicar os divertículos de Zenker, ela ainda não está bem definida, havendo algumas vertentes de pensamento. Contudo, todas essas vertentes se embasam no aumento da pressão intraluminal e na fraqueza da musculatura da região faringoesofágica, pois nessa região há transição da disposição de fibras musculares, dando origem à área de maior ocorrência de divertículos. Essas áreas são o triângulo de Killian, explicado anteriormente, a área de Killian-Jameson, que dará origem ao divertículo de projeção lateral, e ocorre entre as fibras oblíquas e transversas do músculo cricofaríngeo, e o triângulo de Lymer, entre o músculo cricofaríngeo e as fibras circulares da musculatura esofágica. Vale ressaltar que o divertículo de Zenker ocorre no triângulo de Killian.
Uma explicação para o divertículo de Zenker seria a falta de sincronismo na contração do músculo tireofaríngeo e relaxamento do músculo cricofaríngeo, que deveria ocorrer para a passagem e recepção do bolo alimentar. Essa incoordenação acarreta aumento da pressão intraluminal e hipofaríngea, o que, por sua vez, origina um divertículo de pulsão, como assinalado aqui na animação. Esse divertículo de pulsão se caracteriza por um processo dinâmico em que a região que está sob maior pressão hernia em direção à menor pressão. Em se tratando de divertículo de Zenker, a pulsão ocorre na região de vulnerabilidade anatômica, que é o triângulo de Killian, resultando em uma pseudoherniação. Outras explicações seriam por hipertonia do músculo cricofaríngeo ou por uma abertura incompleta do esfíncter esofagiano superior, mesmo esse estando relaxado. Ambas hipóteses também justificariam o aumento da pressão intraluminal na hipofaringe, devido à dificuldade de passagem do alimento, ocasionando pseudoherniação nas regiões de fragilidade muscular. Com relação aos sinais e sintomas, o paciente com divertículo de Zenker apresenta como principal queixa a disfagia, ou seja, a dificuldade ao deglutir, que pode ser causada pela abertura incompleta do esfíncter esofagiano superior ou pela compressão extrínseca do esôfago cervical por conta da própria presença do divertículo. E essa disfagia pode vir acompanhada de halitose, tosse pós-prandial, regurgitação alimentar, perda de peso, tumoração cervical, odinofagia, cialorreia, dor cervical e aspiração pulmonar em casos mais graves. E há também um risco de evolução para carcinoma em cerca de 0,3% a 7% dos pacientes. Os sintomas podem durar de semanas a anos e quanto maior o divertículo, maior a gravidade dos sintomas. Com relação ao diagnóstico, ele se confirma pela realização do esofagograma, que seria uma radiografia contrastada da região do esôfago, na qual o paciente ingere sulfato de bário para a realização do contraste via oral, o que permite a visualização do divertículo na região posterior ao esôfago. Além disso, temos também a videofluoroscopia de deglutição, que funciona como uma radiografia contrastada em movimento, durante a realização da deglutição pelo paciente, permitindo a observação de todo o trajeto esofágico, o que também permite a visualização do divertículo, principalmente de divertículos menores. E, além disso, a realização da ultrassonografia transcutânea também pode ser útil para o diagnóstico. Não há um consenso na literatura médica sobre qual o melhor tratamento para o divertículo de Zenker, que pode ocorrer por via cirúrgica ou via endoscópica. A decisão sobre qual o melhor protocolo deverá considerar principalmente a experiência local, o risco cirúrgico do paciente e o tamanho do divertículo. A cirurgia aberta ainda é muito utilizada para o tratamento, e existem algumas técnicas que podem ser utilizadas, como a cricomiotomia, que consiste no corte do músculo cricofaríngeo, a diverticulopexia, que é a fixação do divertículo no espaço pré-vertebral, obstruindo a sua luz, e a diverticulectomia, que é a ressecção do divertículo. A miotomia do cricofaríngeo deve ser utilizada isoladamente para os casos assintomáticos e com tamanho de até 2 centímetros. Em situações onde o paciente apresenta baixo risco cirúrgico e divertículos acima de 3 centímetros, recomenda-se a cricomiotomia e a diverticulectomia. Quando o paciente apresenta alto risco cirúrgico, a cricomiotomia associada à diverticulopexia pode ser uma boa alternativa, pois produz melhores resultados no sentido de permitir a alimentação oral mais rapidamente e a alta hospitalar, reduzindo assim o tempo de recuperação. Além da abordagem cirúrgica, podemos também utilizar a via endoscópica para o tratamento, realizando a miotomia endoscópica com grampeador, com needle knife ou laser de CO2. A abordagem endoscópica está cada vez mais difundida, pois apresenta benefícios como menor tempo cirúrgico e hospitalização, início da alimentação oral mais rápido e menores complicações como fístulas e infecções. Alguns estudos definem essa técnica como o padrão ouro. No entanto, outros estudos evidenciaram melhores resultados pós-operatórios com a abordagem cirúrgica e um retorno dos sintomas após essa abordagem endoscópica. Dessa forma, existem alguns protocolos de tratamento que podem ser utilizados, ficando a cargo do médico, juntamente com o paciente, decidirem acerca da melhor alternativa. Nós selecionamos um vídeo para ilustrar o tratamento endoscópico que acabamos de mencionar. Esse paciente do sexo masculino, de 76 anos, foi diagnosticado com um divertículo de cerca de 2 centímetros. No vídeo podemos ver o ósseo do divertículo localizado posteriormente à luz do esôfago, e entre eles, o septo do divertículo formado pelo músculo cricofaríngeo. O corte é realizado no topo do septo, numa região central. A profundidade do corte é de cerca de 2/3 do septo. Ao final da diverticulotomia, são inseridos 2 clipes metálicos para a finalização do procedimento. Ele é realizado até a base do divertículo, desobstruindo assim a passagem do esôfago. Para ilustrar melhor, está uma imagem com a visão superior e lateral, pré e pós-tratamento, do esôfago e do divertículo e do resultado do tratamento.
Essas foram as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada.